Em João 20, quando Jesus ressuscita, Pedro e João foram para o sepulcro. Maria chegou falando que viu ele. Os dois saíram correndo, está no texto. Só que João era o discípulo mais novo, então ele correu mais rápido. E chegou primeiro que Pedro. Estavam indo para o mesmo lugar, mas ninguém queria esperar um ao outro. É a disputa para ver quem chega primeiro. Não, já hoje ele foi buscar, cara, lá na frente, velho. Só que lá em Atos 3, na hora da oração, Pedro e João subiam juntos. Eles não estão correndo mais. Por que eles não estão correndo? Por dois motivos. Primeiro, em Atos 12 eles receberam o Espírito, ficaram cheios e entenderam que pro mesmo lugar que você vai eu também vou. Tá com pressa para quê? Quem conhece o caminho não precisa correr. Vamos junto. Quem conhece o caminho não precisa correr. Vamos subir junto. E segundo subiu na hora nona. Então quer dizer que tinha hora de subir, né? É, qualquer hora. Tem gente querendo subir fora do tempo. Espera a hora para subir, irmão. Porque quem sobe fora do tempo, qualquer homem derruba. Mas quem sobe no tempo de Deus, ninguém derruba. Meu Deus. Quando os dois chegaram lá em cima, um cara na porta do templo pedindo esmola. Eles colocavam ele na porta do templo. Não colocavam ele dentro, colocavam ele na porta, estrategicamente, para ele pedir esmola. Ele recebia esmola e ficava ali. Recebia esmola e ficava ali. Sabe qual é o problema ali? É que ali ele estava garantindo emprego de muita gente. Porque as pessoas colocavam ele ali. Você acha que as pessoas que ele colocava ali não ganhavam também, não? Claro. As pessoas estão beneficiando com a sua doença. Elas estão beneficiando com a sua queda. A parte aleijada do seu corpo estão gerando emprego para muita gente. A parte depressiva do seu ser está nutrindo muita gente. Por que eles não querem que você entre para o templo? Porque sabe que um dia que você for curado, você nunca mais vai ficar lá. O dia que Deus te curar, muita gente que estava beneficiada da sua doença vai perder o emprego. Por isso que eles não querem que você seja curado. Quer que você fique na porta do templo, dependendo disso, dependendo de campanha, dependendo disso. Porque o dia que você for curado, você nunca mais vai depender de homens. Você nunca mais vai precisar de esmola humana. Quando Pedro e João olhou e falou: não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe o que ele fez? Saiu da porta e foi para dentro do templo. Porque agora ele entendeu o propósito, não é o que está do lado de fora. Porque quem gosta de dinheiro é Judas. É da hora de Dinheiro é Judas. O Judas. As pessoas falam mal do Pedro, falador, grita, ansioso. Pois eu prefiro um Pedro falastrão do que um Judas silencioso. É melhor você estar na companhia de um Pedro que fala muito do que estar perto de um Judas em silêncio. Porque você já viu cobra fazer barulho? Judas também não faz. O Judas não faz silêncio, não faz barulho que é Judas. E a prova é essa aqui, que quando Jesus falou assim, ó, alguém de vocês vai me trair. Sabe o que eles falaram? Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Judas. Sou eu, Senhor. Todo mundo olhou para dentro deles. Ninguém falou assim, ó, é o Judas. Ninguém sabia quem era ele. O Judas é tão silencioso que ninguém soube quem ele era. Porque se no ministério de Jesus tinha um Judas, fica tranquilo que no seu também tem. Só que o Judas você não expulsa. Fica tranquilo que ele sai só. O Judas não vai ficar até Atos 2. Porque em Atos veio como línguas como de fogo. O Judas não aguenta fogo. Por isso que quando Paulo chegou na ilha de Malta, lembra? Lembro. Que ele pregou os gravetos, lembra disso? Pegou as varas, não foi? Tá no texto? Foi. Pegou as varas. E Jesus falou o quê? Vós sois as varas. A serpente estava no meio das varas. Mas quando ele jogou as varas no fogo, a serpente pulou. Por quê? A serpente só pode permanecer entre nós enquanto estivermos longe do fogo. Se você estiver longe do fogo, você pode ser um covil de serpentes. Mas se você estiver em chamas,
Mesmo pulando, ela ainda picou. Aí tem um mistério, hein? Ela foi, pulou e picou a mão dele. Não picou a testa, não picou o peito, picou a mão. Sabe por que picou a mão? Posso falar? Pode falar. Porque lá em Atos 19, 11 está escrito assim, ó. E pelas mãos de Paulo o Senhor fazia milagres extraordinários. A cobra é símbolo de Satanás. O diabo só quer picar aquilo que é útil para Deus e quer envenenar aquilo que é útil. Mas sabe o que é o rico? Que quando picou nem inchou. Porque quando você tem um antídoto do céu, as picadas de baixo não incham. Sabe o que ele fez? Ele não sacudiu assim, não, igual um doido, não. Ele pegou e sacudiu no fogo. Porque se ele sacudisse para qualquer lado, ela podia escapulir e pegar um dos companheiros que estavam em volta. Sacudiu no fogo, porque eu preciso proteger quem está à minha volta. Essa aplicação. Eu preciso proteger quem está à minha volta. E dá para ir mais fundo? No Éden. Vocês não estão prontos, não. A serpente picou a mente de Eva. Em Paulo, a serpente picou a mão. Tá descendo. Em Jesus, vai ferir o calcanhar. Mas com a igreja, ela tá na sola. Em breve o Deus de paz esmagará. Em Eva, picou na mente. Em Paulo, picou na mão. Na cruz, o calcanhar ferido. Mas com a igreja, não. Ela está debaixo. Que a igreja é para esmagar. Olha. Que top, hein, cara. Ai, cara.